Pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao podcast do Banco BV, o Economia em 5 Minutos. Eu sou o Roberto Padovani, junto com o Carlos Lopes. A gente vai bater um papo essa semana sobre a inflação no Brasil. Bom, para entender a dinâmica de preço aqui dentro, é importante saber em que contexto global estamos vivendo. E aí a história tem sido confusa, com idas e vindas. Só para a gente dar um exemplo, no final do ano passado havia a leitura de que o novo governo norte-americano ia reduzir impostos, aumentar gastos, fechar a economia comercialmente, controlar a imigração, tudo isso ia gerar um crescimento robusto nos Estados Unidos e, portanto, preservar a demanda por matérias-primas. Ao mesmo tempo, com pressão inflacionária nos Estados Unidos, o Banco Central não corta juros lá e o dólar se valoriza. Então, além da pressão nos preços e commodities, deveria também ter uma desvalorização aqui no Brasil. Tudo isso gerando mais inflação. Bom, passados 4 meses, a gente foi para o outro extremo. A história de março e abril foi o contrário. A ideia que prevaleceu naquele momento é de que toda a confusão gerada pela guerra comercial ia impactar o crescimento, seja porque as incertezas afetam o investimento, quanto porque a guerra comercial limita exportações e importações e, portanto, derruba o crescimento no mundo todo. Com menos crescimento, você teria uma tendência de dólar fraco, portanto, valorizando a moeda brasileira, como de fato aconteceu, e preço de matérias-primas em queda. Portanto, nesse cenário global recessivo, a desinflação no Brasil seria ajudada. Bom, qual foi a história de maio? A gente voltou para aquela ideia mais próxima do final do ano passado. A ideia é de que, como o governo norte-americano recuou na guerra comercial, então a gente tem um ambiente de menos incerteza, isso preserva o crescimento. Ao mesmo tempo, o dólar acaba voltando para a economia norte-americana, você tem um dólar forte, e ao mesmo tempo que a gente viu na Ásia e na Europa, foi uma expansão fiscal para reagir à guerra comercial. No caso europeu especificamente, os orçamentos militares foram ampliados. Então, não só agora a gente volta a ter a ideia de que o crescimento foi preservado, mas você pode ter impulsos fiscais com gasto público adicionais. A gente está vivendo agora uma volta da preocupação com a inflação no mundo, seja porque os preços de matérias-primas sobem ou porque o dólar aqui no Brasil se valoriza. A moeda brasileira, o real, fica desvalorizado, aumentando o custo das importações. No final da história, isso pode ajudar menos no processo desinflacionário. Mas em vez de olhar só a questão global, a gente também tem que lembrar que tem questões domésticas muito importantes. Quem vai dizer isso pra gente é o Carlos. É verdade, os problemas domésticos aqui são maiores. O cenário internacional nos últimos anos vem oscilando bastante, mas uma constante tem sido o não cumprimento do centro da meta aqui no Brasil, inclusive ficando acima do teto ali da meta de inflação. E isso sendo um problema grave, né? A gente não conseguir fazer essa convergência. Embora o mundo, de fato, atrapalhe um pouco, né, esse processo, dado que a gente tem aí pressão sobre preços internacionais, não deve ter uma recessão profunda, né, que ajude tanto numa desinflação aqui no Brasil, o desafio aqui está muito mais sendo dado pela dinâmica da própria demanda doméstica, de quanto que a atividade econômica no país está aquecida. E o que a gente tem visto são sinais de que a economia segue superaquecida, né? Segue operando acima da sua capacidade. Um sinal claro disso é o mercado de trabalho. Mesmo com juros caminhando aí para quase 15%, o mercado de trabalho segue superaquecido na criação de emprego, na taxa de desemprego, né? Num nível historicamente super baixo, associado a um crescimento da renda impressionante, né? Não só a renda do trabalho tem tido um crescimento importante, mas quando a gente olha para a renda do trabalho somada e as transferências de renda e outros benefícios, a gente tem um crescimento da renda em termos reais, ou seja, acima da inflação, de 6, 7%. Então, um crescimento dessa magnitude continua pressionando a inflação. E é isso que a gente olha, é o que a gente observa quando olha para os dados recentes de inflação. Você olha a inflação de serviços, por exemplo, que é aquele grupo, aquela parcela da inflação que mais reage ali à situação do mercado de trabalho, e vê uma inflação de serviços também super pressionada, rodando ali próximo de 6, 7%. É resultado desse mercado de trabalho aquecido, dessa renda num ritmo muito alto. Os outros componentes da inflação não compensam, né, para que a gente traga essa inflação para o centro da meta. Então, mesmo com o Banco Central mantendo o juro num patamar muito alto, todo o estímulo que vem sendo dado, particularmente estímulo fiscal, para as famílias e para o consumo,
não tem permitido a gente conseguir fazer a inflação convergir para o centro da meta, e isso deve continuar sendo uma constante nos próximos anos, até independente um pouco do que aconteça ali no cenário internacional, não que ele não afete a dinâmica local, porque afeta, mas que ele não tem sido suficiente para vencer aqui os problemas locais. Tá certo, pessoal? Obrigado por mais esse episódio. Até semana que vem. Um abraço.